Tô no ar, tô online. Boa tarde, moçada. Essa é uma aula especial, bem especial. Vamos falar de um assunto importantíssimo, tá certo? Sejam todos bem-vindos para mais uma aula, nossa última aula, né? Creio eu, espero eu, ou não, espero que não, que tenham outras. Eu quero lembrar que essa é uma parceria da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal com o Instituto Haja Brasil. E graças a essa parceria a gente está aqui estudando e falando sobre stop motion. E hoje eu trouxe uma aula muito especial sobre um assunto extremamente importante, que é o domínio da luz. A importância da luz. Porque se eu apagar todas as luzes aqui agora, vocês não vão me ver, vocês não veem nada, a gente não vê nada. Sem luz não tem audiovisual, não tem cinema, não tem rede social, não tem nada. No escuro não se vê. Então, iluminar é muito importante. E é esse o assunto de hoje, iluminação. Tá certo? Então, introdução ao método de iluminação de 3 pontos, vou explicar hoje com uma certa profundidade, tá? Falei aí em outras aulas sobre o assunto, que é compreender e aplicar os princípios básicos do método de iluminação de 3 pontos em animações stop motion para melhorar a qualidade visual e a atmosfera das cenas. Porque, conforme eu ilumino, eu trago climas diferentes para os meus cenários e para as minhas cenas, tá? Então vamos embora. O método de iluminação de 3 pontos, ele é uma técnica amplamente utilizada em produções audiovisuais, incluindo animações stop motion, tá? Para criar uma iluminação equilibrada e tridimensional, profundidade, tá? Essa abordagem é eficaz no realce de formas e texturas, trazendo profundidade e interesse visual às cenas. A seguir, detalharemos os 3 componentes principais dessa técnica. Eu quero lembrar, gente, que essa não é uma técnica, ela não nasceu para o stop motion, tá? A iluminação é um método, né? Esse método de iluminação, ele nem nasceu no cinema, ele nasceu na fotografia, com calma, pensando no objeto, nasceu no retrato, entendeu? Onde a gente foi compondo e foi se vendo que existiam 3 tipos de luzes. Então muita gente acha que quando fala assim, iluminação por 3 pontos, eu preciso ter 3 pontos de luz para iluminar. Não, você não precisa ter. Se você quiser fazer as 3 iluminações, você precisa ter pelo menos 3 pontos. Mas se você pegar, por exemplo, uma cena, um filme, um cenário de um filme onde tem um grande espaço com muita gente, você vai olhar que tem muito mais refletores. Tem muitos. E ela é baseada na iluminação de 3 pontos. Por quê? Porque tem 3, 4 refletores que tem uma função, 2, 3 que tem outra função, um outro lá com outra função, entendeu? Então, é um conjunto, é um método, tá? E os pontos de luzes têm funções, são como se fossem 3 tipos de funções de luz, tá? Mas eu posso tanto ter a mais, refletores a mais, exercendo essa função, ou eliminar uma das funções. Eu não preciso de uma luz X aqui, eu não coloco ela, tá certo? Por exemplo, eu estou sendo iluminado aqui e eu não tenho a luz de preenchimento aqui, entendeu? Por quê? Porque eu tenho 2 luzes difusas de frente que me clareiam bem e eliminam minhas sombras. Então eu não tenho necessidade de uma luz de preenchimento. Em compensação, eu tenho aqui atrás luzes que me iluminam e que fazem um background, entendeu? Para dar essa profundidade que vocês veem entre eu e a tela de fundo, tá? Então, isso é bom entender esse conceito. E essa luz nasceu na fotografia, esse conceito, né? Foi incorporado pelo cinema e foi incorporado pela animação, tá certo? Então é importante entender isso, tá? Não tem contagem de tempo, Eu vou precisar de um apoio ali, tá? Então vamos lá. Primeira luz, que é a luz principal, né? Que é a Keylight, tá? É uma fonte de luz mais intensa. Opa, peraí, vou até beber um gole. Fake, que acabou. Mas vamos lá. Tchim. E vamos lá. É a fonte de luz mais intensa, a Keylight. É responsável por definir a iluminação principal da cena. Vou mostrar um exemplo aqui. Essa, gente, é a luz, a gente sempre começa por ela, tá? É lógico que assim, eu aqui vou explicar métodos e regras
mas depois, quando vocês começarem a dominar a iluminação, vocês podem fazer como vocês quiserem. Então, assim, a regra é começar iluminando a sua cena pela luz principal. Mas existem iluminadores, né, e diretores de fotografia que começam iluminando por outra luz, tá certo? É uma regra, não é uma lei, tá? Mas então, assim, por ser a luz principal, ela é a luz de maior intensidade e a primeira luz que a gente seta ela, que a gente configura ela para poder iluminar o cenário. Então, normalmente, ela é posicionada em um ângulo de 45 graus em relação ao objeto e o personagem. Ela cria sombras e realces que ajudam a moldar a forma. No meu caso aqui, eu estou com a câmera de frente para mim e eu tenho duas luzes aqui, eu tenho duas luzes principais, né? Por quê? Porque uma me ilumina de cá e cria sombras do lado de cá. Então a outra me ilumina de cá e cria sombras do lado de cá. As duas juntas retiram as sombras. Por isso que eu não tenho uma luz de preenchimento. Então eu estou iluminado por duas keylights. Quer dizer, eu tenho duas luzes com a função principal. Porque isso aqui é uma iluminação, não é artística. Eu não preciso parecer um monstro, apesar de ser. Eu não preciso parecer um monstro. Eu posso parecer um professor. Entendeu? Então eu posso estar iluminado normalmente, eu não preciso de nuances, porque essa iluminação é a iluminação artística, né? Criando uma analogia, a luz principal seria como a luz do sol, tá certo? Ela está sempre ali, num ângulo bom, iluminando tudo claramente e criando as devidas sombras necessárias, tá certo? Então, assim, entendam a luz principal como a luz do sol. Se você estiver na rua e sem nenhum equipamento de iluminação e for fotografar ou filmar, entenda que você tem o sol como luz principal. Ah, o sol está bem forte, não tem nuvem cobrindo, não tem nada. Eu tenho uma luz principal intensa, sem difusão e que eu preciso trabalhar com ela. Então não adianta eu botar o meu personagem de frente, na mesma posição da luz. Porque se eu apontar a minha câmera para a luz do sol e o meu personagem, eu vou ter o efeito contra a luz. Então, eu estou no sol, é o exercício da mão. Você vai fazer uma fotografia, estica a mão e olha, o sol está ali, está iluminando aqui. Então, o que eu faço? Peço para o pessoal ficar aqui, porque a luz vai iluminar o pessoal. Entendeu? Ou a pessoa, o objeto, me posicionar com a luz de costa para mim, que é o que eu estou explicando aqui. Normalmente é uma luz que fica a 45 graus do personagem. Então eu estou aqui, a minha luz está aqui. Quer dizer, se eu tivesse num espaço exterior, o que eu faria? Eu teria aqui, então, o sol me iluminando e ficaria de frente para o sol, para que ele pudesse me clarear. Tá? Essa analogia é importante de ser feita, porque é essa analogia que vai trazer um melhor entendimento da luz e um melhor aproveitamento da sua fotografia, porque você vai clarear melhor e poder, então, ter uma fotografia mais clara. Quem nunca fez uma fotografia contra a luz e depois não dá para ver direito as pessoas que você bateu uma foto, né? Isso assim, então, como se trata de iluminação, se aplica para uma fotografia e se aplica ao stop motion. Aí é na mesma situação. Estamos no stop motion. Primeira coisa, luz principal. Vou clarear a minha cena, tá? Volto a lembrar que não é uma regra, ou melhor, é uma regra, não é uma lei, tá certo? Então assim, eu estou fazendo, vou dar um exemplo simples, eu estou fazendo uma cena que representa uma noite. Eu vou tirar, a primeira coisa que eu vou fazer é tirar a keylight. Por que eu vou tirar a luz principal? Porque é noite, eu não tenho sol, então eu tiro a luz principal. Eu vou usar somente luzes de preenchimento, porque eu não quero criar um grande volume de sombra. Eu quero apenas que dê para ver a cena. Então eu quero que veja o personagem, eu quero que veja um objeto que está ali. Então eu vou fazer luzes de composição para o personagem, que é onde a gente vai chegar. Entendeu? Então assim, tudo tem a ver com a sua proposta de luz, né? Então vamos lá. Essa é uma personagem iluminada com a luz principal, tá certo? Keylight, ela só tem a luz principal. Vejam que na borda, já vou soltar, que na borda aqui, ó, ela está criando sombra. Por quê? Porque é uma luz que veio a 45 graus, você vê que o lado
esquerdo do rosto dela está bem iluminado, bem clareado. Em compensação, aqui embaixo do pescoço tem uma sombra, na lateral do rosto tem uma sombra. Você vê que aqui no cabelo, no fundo dela, o cabelo já se confunde com o fundo e a gente nem vê a linha da distância. Por quê? Porque o cabelo dela criou sombra com o fundo e os dois se confundiram ali no preto da sombra do cabelo e o preto do fundo. Tá certo? Então essa é uma iluminação somente com a K-Lite. Tá certo? E aí, pessoal, saiu a lista aí. Vamos assinar a lista, importante assinar para poder ter a presença e conseguir o nosso certificado aqui, porque eu quero lembrar que só tem certificado quem tem o mínimo de frequência, tá? Então assinam a lista aí, por favor. Todo mundo de lista assinada? Ok? Posso continuar? Então vamos lá. Voltando então a K-Lite, a luz principal, ela está iluminando aqui, comecei por ela, tá certo? Iluminando o lado esquerdo da minha personagem e agora eu vou passar para outro tipo de luz, então, que é a luz de preenchimento, também conhecida como fill light, luz de preenchimento, ou luz de composição, tem outros nomes, mas bom, a gente está usando o anglicismo, fica o anglicismo. Essa luz, então, é utilizada para suavizar as sombras criadas pela luz principal. Geralmente, ela é menos intensa e deve ser posicionada em um ângulo oposto à luz principal. Então, ela ajuda a garantir que os detalhes do objeto não fiquem completamente obscurecidos, tá? Então, gente, eu gosto muito do termo luz de preenchimento, porque ela termina de preencher, tá? Ou luz de composição, porque ela compõe o espaço. Você joga uma luz principal e vai criar sombras em várias coisas. Algumas sombras você não quer, e aí sim você aplica luzes, que podem ser mais de uma, luzes de preenchimento. Por exemplo, eu estou iluminando um quarto, entendeu? Eu jogo uma luz principal e ela cria uma sombra no personagem que está sentado na mesa, mas também cria uma sombra na cama, cria uma sombra num objeto que está lá no fundo do quarto, entendeu? Mas eu quero apenas tirar a sombra do personagem sentado. Então eu jogo uma luz de composição somente no personagem e deixo a cama e os objetos do fundo com uma sombra mais atenuada. Entendeu? Isso aí depende muito da sua proposta, né? Qual que é o seu filme? É um filme infantil? É um filme... Qual é o gênero dele? Porque tem muito a ver, a iluminação tem muito a ver com o gênero, entendeu? Tem muito a ver com a proposta da cena. Ah, ele é uma cena triste, onde o personagem está no quarto, triste, melancólico, quase deprimido. Então eu vou trazer uma luz diferente, vou diminuir a luz principal, colocar somente as luzes mais de composição, porque eu quero criar um ambiente mais melancólico. Entendeu? E assim, quanto mais você ilumina, menos melancólico, menos triste vai ficar o ambiente. Vejam os filmes de terror, como eles aplicam as luzes. Porque eles aplicam luzes criando muitas sombras, porque as sombras envelhecem e criam expressões estranhas, né? Então isso tem muito a ver com a sua proposta narrativa, tá certo? E a luz de preenchimento, ela é uma excelente ferramenta para isso, tá? Então, voltando aqui, luz de preenchimento, aqui, ó, já vejam, eu coloquei fill light. Então, aqui eu tenho a fill light e deixa eu voltar lá para vocês verem, K-Lite iluminando, ó, K-Lite me iluminando, o braço dela bem iluminado, olha a sombra do lado de cá do braço dela também, entendeu? Vejam aqui, ó, no braço de cá a sombra e no cabelo de cá a sombra. Por quê? Porque eu tenho somente K-Lite. E aí eu venho aqui, ó, fill light. Então, eu joguei a fill light, na realidade, no rosto. Você vê que a sombra diminuiu, a sombra, entendeu? Ela não desapareceu, ela diminuiu, porque a proposta aqui é que guarde um pouco de sombra, tá certo? Então tá aí a iluminação com a fill light e a K-Lite iluminando o meu personagem, tá certo? E aí eu vou entrar então com a terceira luz, que é chamada de luz de fundo, ou backlight, extremamente importante, é uma luz muito, muito importante, também conhecida como luz de recorte. Ela é colocada atrás do objeto ou do personagem, tá? Atrás, literalmente. Seu objetivo é criar uma separação entre o fundo e o objeto, porque se a gente está no escuro,
a gente não consegue medir. Então, o olho humano, se ele não enxerga, ele não tem noção de distância, tá? Então, o objetivo é criar uma separação entre o fundo e o objeto, destacando a silhueta e adicionando profundidade à composição, tá? Isso é muito importante. É uma luz extremamente necessária. Ela pode mudar muita coisa numa cena, porque se você colocar ela, eu posso ter, por exemplo, um ambiente pequeno e fazendo uma boa iluminação, ficar parecendo que o ambiente é amplo. Um exemplo muito claro disso no cinema são os becos, entendeu? Que muitas vezes eles realmente são estreitos, mas devido a uma boa iluminação eles ficam parecendo mais profundos, tá? Mas isso é aplicável em ambientes fechados, né? Isso é muito aplicável, inclusive nos estúdios de televisão, a boa iluminação, ela cria muita profundidade, tá certo? Ela contribui para a sensação, então, de tridimensionalidade. Quer dizer assim, se você souber bem aplicar uma luz de fundo, você cria mais profundidade para os seus elementos todos. Por quê? Porque o olho humano vai ter essa falseada devido à iluminação e vai acreditar que as coisas são mais profundas do que elas realmente são. Num objeto, num exemplo simples, bem simples, como é o que eu estou aqui tenho um fundo aqui, então o meu fundo aqui está iluminado com backlight, eu estou deslocado do fundo, sendo que na realidade eu estou a uma pouca distância do fundo, mas a iluminação faz com que eu fique deslocado do fundo e destaque o fundo, tá? Essa é uma função, uma das principais funções da luz de fundo, tá certo? Na minha visão, uma das mais difíceis de iluminar, tá? Na minha visão pessoal. É uma boa aplicação da luz de fundo, porque se você jogar ela muito, ela falseia. Eu vou explicar melhor, ela tem um contraponto com a luz com a luz principal, então ela precisa ser bem pensada e trabalhada em conjunto com a luz principal, a gente vai chegar lá, tá? Então, aqui, a backlight, você veja já que o cabelo do meu personagem já está iluminado, vejam aqui que se criou uma silhuetazinha de luz no braço da minha personagem aqui, ó, entendeu? E o cabelo passou a ter vida aqui, inclusive está mostrando que está mal penteado o cabelo dela aqui, né? Deu uma ressaltada. Por quê? Porque está vindo uma luz de fundo ali e deslocou ela do fundo, já dá a sensação de que existe um fundo. Ele é quase infinito, porque a gente não sabe onde ele está, mas ela está deslocada do fundo. Veja a diferença das outras imagens. Fill light e keylight. Então, ó, keylight, só um ponto de luz. Fill light, que já deu uma melhorada, deu um leve preenchimento do lado, mantendo sombras, porque foi a proposta da fotografia aqui. Ele podia jogar uma fill light mais clara e tirar 100%, por exemplo, as sombras do pescoço e do lado direito da personagem, mas não foi essa a proposta. Ele manteve um pouco de sombreado. E aqui tá aqui, ó, o sombreado mantido aqui, mas em compensação ganhou brilho no cabelo e ganhou profundidade. Olha lá a silhueta no braço da personagem. Então tá aí, ó, backlight apontando, as três luzes iluminando, tá? Essa composição, ela é muito importante. E aí lembrando que isso é um método. Não quer dizer, aqui eu estou usando 3 pontos de luz para vocês entenderem. Não quer dizer que tem que ser sempre feito com 3 refletores. Eu posso estar numa cena em que tem 3 personagens e eu botar um backlight para os 3, mas em compensação uma fill light para cada um, por exemplo. Entendeu? Isso depende, a gente chama de mapa de luz. O diretor vai fazer um mapa de luz, diretor de fotografia. E em função da proposta da cena, ele vai iluminar em função da cena, tá? Então é isso aí, tá? A aplicação na animação stop motion, no caso, né, o controle da iluminação, ele é crucial, tá? Pois cada quadro é fotografado individualmente. O método de 3 pontos, ele permite manter uma consistência na iluminação ao longo de todas as cenas, né? Os animadores devem prestar atenção especial ao posicionamento e à intensidade das luzes, garantindo que a atmosfera desejada seja mantida, né? E outra coisa assim, o animador ele não pode interferir, ele vai lá meter a mão, mexe a mão, mas ele não pode interferir. É uma necessidade que a luz tenha um certo espaçamento e que a pessoa possa animar à vontade e sair de novo da animação para poder ser retirado do quadro e que essa luz não seja interferida, para que dê continuidade, tá? Então tá aqui uma cena do filme Amélie Poulain, com a personagem Amélie Poulain, e claramente, nitidamente aí, a iluminação em 3 pontos
bem criada, com uma nuance. Então eu tenho aqui a fill light, né, que pega aqui na lateral, iluminando bem o rosto dela, quer dizer, o rosto do lado de lá, que não é a parte mais clara e mais visível, bem apontada aqui, ó, tá vendo? E do lado esquerdo aqui, onde está a seta violeta, eu tenho a fill light aqui, bem fraquinha, bem nuance, porque o objetivo aqui é realmente criar uma sombra grande e parecer natural. Quer dizer, tem uma janela lá, ó, se vocês olharem no cenário, é só um frame de uma cena, mas tem uma janela lá. Então eu preciso criar um realismo. Se eu jogar muita luz do lado de cá, vai ficar irreal, porque eu tenho uma janela e a janela traz mais iluminação. Então se eu jogar muita luz daqui, vai ficar falso. Tá certo? E por final, ele tem uma backlight bem posicionada, quase lateral aqui, traseiro, mas quase lateral, que está me destacando o personagem aqui do fundo, porque provavelmente isso aqui é um apartamento de Paris bem apertadinho. Ainda tem isso, né? E aí o que acontece? Eu tenho ali uma boa fill light, desculpa, uma boa backlight que me destaca bem o personagem do fundo, tá certo? Só um exemplo, vou trazer outros aqui para vocês pensarem. Então vamos lá. Estrutura da iluminação de 3 pontos, né? Eu tenho o sujeito no meio, tá certo? O keylight de frente, lembrando que eu falei, mais ou menos, volto a dizer, regra, não é lei, mais ou menos a 45 graus da câmera. Então a minha câmera está pegando o personagem de lado, você vê que ele não está de frente para a câmera, ele está de lado, na realidade ele está de frente para a luz, e a keylight iluminando ele de frente aqui, ó, tá certo? Esse esquema de luz aqui é esse aqui, ó, exatamente esse. O personagem não está de frente para a câmera, ele está de frente para a luz, tá certo? A luz pegando ele um pouquinho de lado, entendeu? Então tá aí o personagem, o sujeito, sendo iluminado pela keylight. A backlight está mais ou menos na mesma linha da keylight. Então mais ou menos, você vê que essa aqui está mais para cá e essa aqui mais para cá. Então mais ou menos apontando para trás do personagem, criando um equilíbrio de luz. Quer dizer, a keylight, luz forte, trazendo uma iluminação que clareia, e a backlight, uma luz um pouco mais fraca que a keylight, separando o personagem do fundo, então iluminando as costas dele, de maneira que cria uma silhueta e dá tridimensionalidade para a cena, tá certo? E aí entra uma luz de composição, uma fill light, tirando um pouco das sombras do personagem, tá certo? Essa aqui é a nossa iluminação de 3 pontos, uma cena clássica, personagem sozinho em cena, tá certo? Vou dar um exemplo claro. Imaginamos que ela estivesse de frente conversando com um outro personagem, tá certo? Eu teria que fazer essa mesma aplicação de luz aqui no outro personagem. Então, se eu tivesse um outro personagem, por exemplo, aqui, entre a câmera, ó, ela está de frente entre a câmera aqui, tá? De maneira que se eu filmar aqui eu não pegue, né? Mas eu tivesse uma outra câmera aqui, ó, por exemplo, aqui nesse lado, filmando o personagem que está aqui. Então a mesma coisa, eu teria que ter uma luz aqui que iluminasse o personagem de frente, aqui atrás dele eu teria que ter uma film backlight, e essa fill light aqui, eu poderia, opção A, puxar ela para trás e ela incorporar os dois, ou colocar uma outra luz aqui, iluminando o personagem de lateral, entendeu? Isso depende muito da cena, isso é composição de iluminação, a gente faz um mapa de luz, entendeu? Em função da cena. Então, se eu tenho 2 personagens, um de frente para o outro, o mais comum é que eu tenha 3 pontos de luz para cada personagem. Em alguns casos, a fill light pode ser uma só. Por exemplo, se eu tenho 2 personagens conversando, mas eles estão ao ar livre. Então, eu não tenho como falsear o sol. Tá certo? Ou, por exemplo, nessa cena aqui, em que eu tenho, pela natureza, uma luz entrando pela janela. Se essa personagem está conversando com o personagem de frente, os dois têm que ter uma iluminação vindo da janela, mesmo que falseada. Porque para parecer real, eu preciso ter uma luz chegando da janela. Então, essa personagem vai receber luz do lado esquerdo do rosto. Mas o personagem que estiver de frente para ela tem que receber luz do lado direito do rosto, senão não vai parecer real. Entendeu? Lembrando que a gente tem que iluminar imitando a realidade. Então, imitando
a luz. No caso aqui, tem uma luz entrando pela janela. E eu tenho que acompanhar isso, porque senão a minha cena vai ficar falsa. Tá? E isso aí é a arte de iluminar. Né? No caso aqui, eu apliquei, dei o exemplo para uma única iluminação, um único personagem, que a gente começa estudando e pensando em um, mas depois eu tenho que compor uma cena, quer dizer, esse personagem está numa cozinha, tem uma outra pessoa conversando com ela, entendeu? Tem uma luz entrando pela janela, existe uma luz no teto acesa, entendeu? Ou tem duas janelas, não sei, entende? Mas eu tenho que olhar e compor e criar um ambiente iluminando pensando nisso, tá certo? Isso é muito importante. Tinha algum recado para dar? Não, já dei. Já assinou a lista? Se não assinou, perdeu. Vamos lá, então. Iluminação de 3 pontos, deu para entender o esquema, né? Tamo aí. Vou dar mais uma assentada no conceito. Essa fotografia aqui é ótima, porque ela explica bem. Você veja uma primeira foto aqui. Primeira foto aqui é o personagem só recebendo a keylight. Então, ele só recebeu luz do lado de cá, keylight bem clara, até um pouco posicionada na frente, você vê que a sombra que cria é pequena na lateral dele e muito grande no pescoço. Quer dizer que a luz está a um ângulo de 45 graus do personagem, iluminando bem o rosto dele, mas deixando muitas sombras embaixo, ó. Você vê que embaixo do pescoço a keylight deixou muitas sombras. Quer dizer que a luz está bem alta, bem posicionada, tipo 45 graus de altura, além de 45 graus de distância da câmera, apesar de que eu achar que não tem. Mas bom, então tá aí, ó, o personagem iluminado só pela keylight. Serviria para uma cena de filme? Sim, serviria. Entendeu? Serve perfeitamente, parece que é a luz do teto, somente a luz do teto. Mas criam sombras atenuadas. Você veja bem, vamos comparar esse mesmo personagem com o personagem iluminado de todos os lados. Vê como parece mais jovem esse personagem que tem as 3 luzes, e esse aqui parece mais velho. Por isso que o terror, o gênero terror, precisa ser muito bem trabalhado. É mais difícil de iluminar, porque se eu quiser dar expressões malévolas para um personagem, eu preciso saber iluminar, não é só fazer maquiagem não. Ao contrário, se eu fizer uma maquiagem iluminar demais, vai aparecer os defeitos da maquiagem. Então a maquiagem precisa estar junto com a iluminação, a arte de iluminar é essencial, entendeu? Então tá aqui, ó, o meu personagem só com keylight, com um aspecto mais velho, eu daria 30 e poucos anos para ele, entendeu? Agora já joguei uma ring light, aqui ele chama ring light, é a luz de preenchimento, né? Não, desculpa, calma, não, a ring light é a luz de trás. Ele colocou primeiro a luz de trás. A backlight aqui, tá? Que é a ring light, também chama, os ingleses também chamam de ring light. Você vê que o pescoço dele aqui, ó, aqui o pescoço, é porque o fundo aqui é cinza, mas se ele fosse preto tinha sumido aqui. E aqui, ó, a luz já entrando de trás, ela já criou ali, ó, o contornozinho no pescoço, a camisa já soltou, que a camisa é cinza, você vê que aqui ela fica até preta, já soltou aqui e já dá pra ver que ele tem um cortezinho de cabelo moderninho aqui e tal, porque aqui a gente nem vê direito o corte de cabelo dele. Por quê? Porque tá entrando a ring light ou a backlight, tá? Ou a luz de fundo, tá? Tem vários nomes aí, é só entender o conceito, uma luz vindo diretamente de trás, opositora a keylight. Lembrando, opositora é essa backlight aqui que eles chamam de ring também, opositora, criando esse ambiente aqui, criando essa situação aqui, tá certo? E por final, eu tenho então as 3 luzes, a keylight, a ring light e uma luz de preenchimento, uma fill light, que está vindo na lateral e termina de eliminar com todas as sombras. Neste caso aqui, ele elimina geral com as sombras, não é como os outros exemplos que eu dei, que são exemplos cinematográficos. Isso é uma fotografia mesmo, tá? Especificamente, inclusive, para poder dar um entendimento. Então, vejam aqui que tem o pescoço ficou todo sem sombra, para dizer que não sobrou uma sombrazinha no queixo aqui, assim, ó. Eu acho que também pelo posicionamento, ele colocou a luz alta propositalmente, então ela não tem, você vê que a orelha dele não cria sombra nele mesmo, entendeu? Mas criou um pouquinho no queixo aqui, deve ser pela altura da luz, mas ficou totalmente claro o rosto, trazendo um ar jovial ao personagem, né? Trazendo uma juventude ao personagem devido à iluminação. Compara bem, esse cara aqui tem 20 e poucos anos, esse aqui tem 30 e poucos anos, né? Por quê? Porque exatamente as sombras
criam rugas, e as rugas dão um aspecto de idade, tá certo? Então, assim, o trabalho de composição da luz, baseado no método 3 pontos, é o trabalho mais usado hoje no cinema. Tudo que você está vendo a nível de cinema, a nível de série, de televisão, até programa de auditório, todo mundo baseado nesses 3 conceitos de luz. Você tem 3 tipos de luz, tá? Deixa eu dar essas considerações aqui. Ainda tenho 4 minutos ou acabou meu tempo? Então, dar considerações finais aqui, posso? Então, o uso do método de iluminação de 3 pontos em animação stop motion não só melhora a estética das produções, mas também ajuda a contar a história de forma mais eficaz. Lembrando, a luz é elemento da narrativa, tá? A manipulação cuidadosa das fontes de luz pode criar emoções, intensificar a narrativa visual, tornando essa técnica essencial para qualquer animador sério. Vale a pena o estudo desse material com profundidade. Domine os 3 pontos de luz e você saberá criar cenas maravilhosas. É isso aí, pessoal. Obrigado. Vamos para a próxima, que tem mais. Eu quero lembrar que essa é uma parceria da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal com o Instituto Alja Brasil, e essa é a parceria que trouxe a gente aqui para estudar e falar de stop motion. É isso aí, gente. Obrigado. E vamos para a aula prática.